câncer de próstata representa 29% de todos os casos de câncer no sexo masculino no Brasil, com aproximadamente 66 mil novos diagnósticos e quase 16 mil mortes por ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. A doença é responsável por 10% das mortes em pacientes homens no país. No mundo é o quarto tipo de câncer mais incidente, representando 7,3% do total de novos casos. E sobre esse assunto, pela primeira vez no Ceará, a equipe médica realizou uma cirurgia de câncer de próstata assistida por robô, utilizando uma nova técnica NeuroSafe que permite tomar decisões cirúrgicas mais precisas e estratégicas durante a operação. De forma simples, por meio de metodologia, o médico patologista analisa o tecido retirado da próstata e avalia em tempo real se as chamadas margens da peça cirúrgica estão livres de células cancerígenas. É um dos assuntos que nós vamos comentar hoje no programa, essa novidade, a cirurgia robótica em relação ao câncer de próstata. Você vai conhecer hoje. Vamos conversar sobre esse assunto com o médico uro-oncologista, cirurgião robótico, Dr. Diego Capibari. Bom dia, doutor. Bom dia, Alain. Muito obrigado pelo convite. Eu espero trazer muitas informações, não só importantes para, como você falou, né, um câncer tão prevalente, tão comum, muita gente vai se beneficiar, mas também seja interessante para aqueles curiosos de medicina, de biologia e de tecnologia. Então, quem ficar até o fim vai ter muita surpresa com um assunto muito interessante para quem está grudado na rádio nesse dia ensolarado, mesmo na praia, né, ou no carro. Está sempre buscando informação, importante. E você participe, mande perguntas, mande suas dúvidas aqui para o Dr. Diego no nosso WhatsApp 99699-2299. Como dissemos, estamos também ao vivo no nosso YouTube do O Povo. Mande sua pergunta, seu comentário por lá. Bom, doutor, a gente gostaria de começar falando, né? A gente citou aqui alguns dados, né, do câncer de próstata no Brasil, né? A gente falou aqui que representa 29% de todos os casos de câncer do sexo masculino. A gente fala do câncer de próstata, né? Como é que o senhor avalia, doutor, hoje a situação, né, dessa doença, né, dessa questão do câncer de próstata no Brasil, hoje em relação ao público masculino, doutor? Um detalhe importante dos números que você falou é que você vai ter quase 70 mil novos casos e em torno de 15 mil mortes. Isso mostra que em torno de 70% a 80% dos casos de câncer de próstata eles são iniciais e não levam à morte desses pacientes, que são normalmente aqueles pacientes, aquelas pessoas que foram ao médico antes da doença se tornar incontrolável, incontornável. A grande maioria dos tumores ele é controlável, mas contornar o problema e ser curado, isso é privilégio daqueles em torno de 80% que foram num período, num momento em que a doença não dava nenhum sintoma. E isso é, já dizendo no começo e reforçando até o fim dessa entrevista, é que é o mais importante, né? Não esperar o carro bater no poste para saber que tinha que ter desviado. Não adianta, o que foi feito já está feito. Então, e uma coisa interessante, que muita gente hoje em dia está achando que as taxas de câncer estão aumentando muito em todo lugar, agora todo mundo tem câncer. Na verdade, as doenças que não se sabiam de que alguém tinha morrido, agora vão tendo nome. E as pessoas estão vivendo mais. E o câncer de próstata é uma doença de quem vive muito. É o pedágio de quem passa dos 65, 70, 80 anos de idade. E a gente comentava, né, doutor, aqui antes do começo do programa, sobre a cultura somente em relação aos homens, né, de buscar, né, como o senhor diz, vamos dizer, antecipadamente, né, ao problema se tornar incontornável, a questão dos exames e da prevenção. A gente ainda tem, né, em relação aos homens, essa dificuldade na busca, né, pelo médico, pelas consultas, pela prevenção, os tabus ainda giram em torno da questão do câncer de próstata, doutor? Esse é um assunto em si que geraria um podcast de 2h30, aquele que você olha que eu não vou aguentar assistir até o fim, quando você vê, passou 2 horas e está achando que é pouco tempo. Porque a saúde, a gente começando falando sobre saúde, é interessante para depois esmiuçar o câncer de próstata, porque aqueles 15, 20% que não vai ao médico no momento certo são aqueles que não conseguem um tratamento definitivo por algum motivo. E aí a gente vai tentando esclarecer o que o levou a demorar tanto, a não procurar. É a falta da informação de eu deveria ter ido com tal idade, eu quero procurar um médico, mas com que idade eu vou, eu não sabia? Ou é aquele que simplesmente deixou e delegou essa função de cuidar da saúde para outra pessoa dentro de casa, como a esposa? Né? Então, discutir saúde não é discutir
fragilidade, que muitos homens confundem saúde, se preocupar com a saúde com uma fragilidade, com encarar a mortalidade, a idade e não se perceber mais como jovem. Isso é algo muito importante para a gente. O urologista que trata muito homem. O urologista não é o médico do homem, mas é muitas vezes o principal médico do homem. A gente trata a mulher. Mulher tem câncer de rim também, câncer de bexiga, e é o urologista que trata. Incontinência urinária, diversas doenças do corpo, o urologista trata e estão tanto no homem como na mulher. Pedras nos rins. Então, mas a gente trata muito o homem. E muitas vezes é o primeiro médico que ele vai. E aí a gente percebe um padrão de comportamento. Que muita gente acha que o homem não vai ao urologista com medo do exame do toque retal. Falando informalmente, a maioria dos meus colegas urologistas não faz o exame do toque na primeira consulta. E alguns nem fazem. Não é obrigatório fazer o exame do toque quando você vai ao urologista, porque nenhum médico pode fazer algo que você não queira. O que não é recomendável é por conta disso, de algum receio, que eu nem acredito que exista mais tanto preconceito. Masculinidade, não é? Isso. Se joga muito com isso, né? No meio masculino, né? Eu já não percebo mais tanto isso, esse tabu. A gente fala como um cacuete, um soluço que a gente tem ali, de achar que é um reflexo. Não vai porque tem medo do toque. O homem não vai para médico nenhum. Sim. Ele não vai para o cardiologista, não é por medo do toque, é porque ele não acha que encarar a própria finalidade da vida é algo que angustia muito ele. Identificar doenças e a sua fragilidade amedronta muito ao homem. Cuidar de saúde não é coisa de homem, é coisa de mulher. Homem não tem que ter medo de morrer, não tem que ter medo de dor, de doença. Isso é coisa de quem não é homem o suficiente. 90% dos pacientes que vão ao meu consultório é a esposa que agendou, trouxe os exames. É culpa dela se ela não trouxe todos os exames, lembra dos sintomas e dos remédios que ele toma, enquanto ela tem que lembrar dos dela e dos filhos também. Então ele delega muito, isso é muito comum principalmente no Nordeste, em regiões onde o machismo ele é mais proeminente, enraigado. Então o homem deixa para a mãe ou para a esposa ou para as filhas o cuidado da saúde dele, e isso vira então um triângulo amoroso ali, onde todo mundo está tentando fazer algo de bom por ele, mas ele é quem menos lida com a situação. Então eu não acho que é o toque que faz o homem não ir ao médico, mas ter o cérebro treinado para pensar nisso como parte do seu dia a dia, e não só ganhar dinheiro e combater os desafios físicos e mentais do mundo aí fora, defender a família, a esposa de alguma ameaça externa. Tem inclusive um livro interessante que é o Rápido e Devagar, que ele separa a forma como o cérebro da gente conversa com o nosso consciente. Muitas das nossas decisões são tomadas de forma muito rápida, sem muito pensamento, porque o cérebro economiza energia. E você ter que aprender novas habilidades ou raciocinar em cima de coisas que não são comuns, gasta tanta energia que gera um mal-estar. Então, se você de pequeno não fez parte da sua rotina, pensar na sua saúde e estrategizar a sua vida ao redor disso, ter que pensar nisso na vida adulta gera desconforto, cansaço. E não é uma habilidade que vem de maneira rápida. Então, o pensamento rápido, o reflexo. A mulher não tem isso. Por isso que ela vive 5 anos a mais que os homens. E 5 anos é muita coisa. É uma vida inteira estruturada para viver mais, cuidando da alimentação, dormir cedo, tomar suas vitaminas, ir ao médico, diagnóstico. O diagnóstico precoce e identificar uma doença com sintomas são coisas diferentes. A gente acha que assim que eu sentir alguma coisa, eu vou ao médico para ter um diagnóstico precoce. A maioria das doenças só dá sintoma quando ela está tarde. Tarde avançado, né? Isso. E em relação até a sua experiência, doutor, sobre isso, eu tenho notado, por exemplo, homens mais jovens buscando isso, ou são, já nesse caso, pessoas mais velhas ou que já têm problemas mais avançados? Ou como é que o senhor tem visto isso no dia a dia? É difícil sem uma estatística muito concreta dizer que exatamente essa população ela está mais ligada à saúde, mas eu percebo sim isso, porque a gente teve uma geração como a dos meus pais. Meu pai hoje está com 82.
Eu tenho 44, eu percebi o meu pai padecendo de doenças preveníveis, como um cálculo renal que pegou ele desprevenido dirigindo o carro, problemas no joelho que ele tem, ou uma pressão alta, e a gente tinha muita dificuldade em levá-lo ao médico. Eu vejo muitos pacientes vindo ao consultório mais jovens por doenças que se agravaram muito nos seus pais e avós, que ele agora tem receio disso lhe acometer também. Ou por ele ter mais informação, ou por ele ter visto um sofrimento desnecessário e não ter mais tanto medo de ter a sua masculinidade ferida por se preocupar com a sua saúde. Saúde não é mais estar com o corpo bonito só e o abdômen dividido. Não, eu não quero ter uma doença que me roube qualidade ou tempo de vida. Então eu percebo essa geração, mas eu não tenho números ainda para dizer dos jovens, eles têm ido mais ao médico, mas eu percebo uma preocupação maior no consultório, sim. Nesse caso, doutor, a idade é o principal fator de risco para a doença, para o câncer de próstata? O câncer de próstata ele é um pouco diferente da maioria dos tumores que a gente conhece e lida no dia a dia. Câncer de pulmão, porque fumou. Até mesmo câncer de rim, o paciente obeso ele tem mais chance por um processo inflamatório crônico na região. Cigarro também é associado a câncer de bexiga, então se eu fizer tudo certinho eu não vou ter nada. E isso gera muita frustração nos pacientes com o diagnóstico de câncer de próstata, porque não tem como prevenir. E a maioria dos momentos ao longo do ano que a gente fala sobre câncer de próstata, a gente fala na prevenção, mas não tem prevenção. O Novembro Azul, né? Novembro Azul é conscientização para o diagnóstico precoce, porque quais são os fatores de risco? Ter a pele preta, histórico familiar de câncer de próstata ou de mama e ter chegado vivo aos 65, que é onde é o pico de incidência. Então, o que você pode mudar aí? Morrer mais cedo? Você não vai se jogar da ponte. Depois que você nasceu, você já tem a pele que você tem e o histórico familiar que você tem, porque eles nasceram antes de você. Então, não é prevenção. Se você faz tudo certinho, se alimenta bem, faz atividade física, você ainda pode ter os fatores de risco para o câncer de próstata e o que você pode fazer é ter o diagnóstico no momento onde a cura é quase certa, que é quando a doença está inicial, localizada. E aí a perspectiva de sobrevida específica para esse câncer, ela pode chegar a 99% em 10 anos. Você tem um câncer, imagina, quem tem câncer de pâncreas, a expectativa de vida é dezenas de vezes menor, em torno de 30% em 5 anos, em qualquer diagnóstico. E o câncer de próstata, você tem um diagnóstico precoce agora, e em 10 anos, 99% de chance de estar vivo, é quase certa a cura, encontrando no momento certo. É uma programação, né, na verdade. Isso. Deveria ser, não é? Como se fosse. E as pessoas se você for avaliar a incidência do câncer de próstata, pessoas com 80 anos, tem estudos científicos pegando pessoas que faleceram perto dos 80 anos, fizeram um estudo da próstata de todo mundo. 80% tinha foco de câncer de próstata. É um pedágio da vida longa. Um pedágio, né? Isso. E quanto mais a gente quer viver, mais eu preciso tratar. Porque se 99% está vivo em 10 anos e eu estou planejando viver 15, eu tenho que tratar. Se eu tivesse 85, 90, cheio de comorbidades, aí eu preciso avaliar, pessoa por pessoa, qual o tipo de tratamento e como tratar aquele paciente. Perfeito, doutor. A gente vai para o nosso primeiro intervalo aqui. Agora são 11h20, a gente está conversando com o médico uro-oncologista, cirurgião robótico, doutor Diego Capibaribe. A gente volta daqui a pouquinho com Ciência e Saúde. Ciência e Saúde. Cuidar da saúde é ficar mais perto do que te faz bem. E quando se fala em bem-estar, cuidado e confiança, existe um lugar ideal para você. A SESI Clínica Ceará. Atendimento especializado e humanizado, feito para atender e cuidar bem da sua saúde. Aqui tem consultas e exames com preços acessíveis. A SESI Clínica Ceará é para mim e para você. É para todo mundo. Agende agora. 85-400-96300. A violência contra a mulher não tem cara, não tem cor, idade ou classe social. Não tem justificativa.
Somente em 2025 foram registrados quase 1.500 feminicídios no Brasil. Um recorde que envergonha o nosso país e exige respostas urgentes. Ao sofrer ou presenciar qualquer situação de violência, diga sim à vida. Ligue 180. Uma campanha do Grupo Povo, uma causa de todos os brasileiros e brasileiras. Você sabe para onde está indo o seu dinheiro? O curso Educação Financeira para a Cidadania Plena ensina de forma prática sobre organização financeira, uso consciente do crédito e segurança digital. E o melhor, é gratuito. Acesse fdr.org.br/educação financeira. Apoio: Universidade Estadual do Ceará. Correalização: Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará. Realização: Universidade do Nordeste e Fundação Demócrito Rocha. Se o seu negócio roda todos os dias, ele precisa de eficiência de verdade. A New Land Toyota apresenta Hi-Ace Furgão. Motor 2.8 turbo diesel com câmbio automático. Mais conforto no trânsito urbano e mais produtividade na operação. Alta capacidade de carga e a robustez reconhecida com até 10 anos de garantia Toyota. Agende seu test drive na New Land Toyota mais próxima e sinta a diferença de dirigir um utilitário automático de verdade. Acesse newlandtoyota.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. 4 em Campo, de segunda a sexta, a partir de 8 da noite. O Povo CBN, a rádio que toca notícia. Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. A rádio é só ligar, uma campanha, aperte e acerte. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação: Pétria Chaves. Ciência e Saúde. De volta com o nosso Ciência e Saúde de hoje. Hoje estamos falando sobre câncer de próstata e também os tratamentos e cirurgia robótica. Estamos conversando com o médico uro-oncologista e cirurgião robótico Diego Capibaribe. Você pode mandar sua pergunta, sua dúvida sobre o assunto. Manda o nosso WhatsApp 99699-2299. Também estamos ao vivo no YouTube do O Povo. Comente lá e converse conosco. Agora são 11h24. Bom, doutor, a gente falou aqui, né? O senhor é cirurgião robótico. Como é que a cirurgia robótica entrou, né, no tratamento, na questão do câncer de próstata? Quais são ali os principais avanços em relação à cirurgia nesse ponto? Uma coisa interessante, um assunto que se fala muito hoje em dia é sobre empreendedorismo, né? O que é o empreendedor? Não é só um cara que montou um restaurante, que abriu uma banca ou um supermercado. O empreendedor, em geral, ele identifica dores no mercado e ele promove, ele cria, desenvolve a cura daquela dor, o que vai acalentar aquele problema que a sociedade necessita. E a cirurgia robótica, ela realmente foi um ato de empreendedorismo unido tanto das universidades americanas com o sistema de defesa americano DARPA na década de 80, que precisava de cirurgiões em campos de batalha, mas sem enviar o cirurgião para lá. Então, na década de 70, 80, já se tinha essa ideia, a necessidade da criação de uma cirurgia, de uma telecirurgia. A gente tem a televisão, que é a visão dentro de um estúdio que está à distância. A gente precisa, então, de uma telecirurgia, que é a cirurgia à distância, para que não envie médicos para operar alguém que não pode ser locomovido de um lugar para o outro, sem colocar a equipe médica em risco. Você tinha uma dificuldade muito grande em criar médicos, né? São dezenas de anos para ele morrer na batalha e aí você perde uma mão de obra especializada. Então, o DARPA, que é o Departamento de Defesa do Exército Americano, junto com algumas universidades, criaram o robô, inicialmente com o intuito de operar à distância, mas aí já se tentava também desenvolver técnicas cirúrgicas que agredissem menos o paciente. E a cirurgia laparoscópica, ela é a escopia, a visão dentro da láparo que vem da cavidade abdominal. Então, se utilizava antigamente pequenas incisões e tubos de vidro para enxergar dentro da barriga, normalmente para dar diagnóstico, sem precisar fazer uma incisão, um corte grande na barriga, que requer semanas deitado para
para se recuperar. Então, a cirurgia que precisava ser realizada, a cirurgia do câncer de próstata, principalmente na década de 80, 90, se difundiu muito, depois que a técnica foi padronizada, ela tinha uma média de sangramento de quase 1 litro por paciente. Aí você pega alguém de 65 anos mais magro, pequeno, uma próstata grande ou uma doença mais avançada, era sentença de morte naquela época. Tanto que muitos pacientes entravam para a cirurgia e ela precisava ser abortada, ser suspendida. Pacientes que tinham como religião o testemunho de Jeová, não podiam receber sangue, eram pacientes que tinham uma dificuldade grande de encontrar cirurgiões e também de se submeter ao procedimento cirúrgico. E esses pacientes quase sempre iam precisar de transfusão sanguínea. Era uma dor que precisava ser amenizada. E a cirurgia laparoscópica, que é o primórdio da cirurgia robótica, surgiu para que a gente não precisasse fazer um corte grande na barriga. São apenas pequenas incisões, que é muito mais fácil de se recuperar de várias pequenas incisões do que de uma muito grande. A tensão na parede que está machucada é muito menor. E a laparoscopia surgiu na década de 90, só que é uma técnica cirúrgica muito difícil. Difícil de ser reproduzida e de ser ensinada. Por mais que os pacientes se recuperassem muito bem, não perde sangue, mas eram cirurgias que demoravam 1h30, 2 horas na cirurgia aberta, passaram a demorar 6, 7, 8, 9 horas, as primeiras, em 1997, com o Dr. Schlussler. A técnica foi então sendo aprimorada ao longo desses próximos 4, 5 anos, enquanto em paralelo a cirurgia robótica era desenvolvida pelo sistema de defesa americano. E em 2001 surgiu a primeira plataforma robótica, FDA aprovada, comercialmente disponível, que foi o primeiro Da Vinci. Ele só tinha 3 braços, que era uma câmera e 2 braços, simulando o cirurgião. Já haviam outros robôs que não tinham sido comercializados, já tinham tentado uma cirurgia à distância, que foi uma cirurgia de vesícula feita entre os Estados Unidos, se eu não me engano, a França. Cirurgia de... Agora me fugiu o nome, mas foi a primeira cirurgia realizada, custou $1 milhão por ondas de rádio. Ela não se tornou comercialmente factível por aquele robô, mas ela demonstrou a possibilidade da telecirurgia. Só que essa telecirurgia ficou de lado. Vamos operar melhor os pacientes com o cirurgião dentro da sala. Uma pequena telecirurgia, porque a distância é pequena, é dentro da sala de cirurgia. E aí a gente viu que uma melhor mobilidade das pinças, imitando as mãos, tornou a cirurgia mais rápida. E a gente começou a ter queda no tempo de cirurgia, mantendo aqueles benefícios da laparoscopia, pequenas incisões, uma visão 3D magnificada, e ao invés de ficar em pé operando o paciente, agora a gente podia sentar e apoiar os cotovelos. E isso, claro, com os benefícios para o paciente. Maior, o tempo de recuperação mais curto, né? Muito mais curto. 98% dos pacientes hoje que eu opero de câncer de próstata vão para casa com menos de 24 horas. Mesmo, eu operei uma paciente antes de ontem, em torno de, acho que uns 78 anos de idade, um tumor de rim, ela foi para casa com 18 horas de internada, caminhando, comendo, como se não tivesse sido operada, uma cirurgia que eu ia ficar 1 semana com ela internada na UTI. Então, esse é um benefício muito importante. A média de sangramento que a gente falou, de quase 1 litro, ela caiu na cirurgia da próstata para 200 ml, 100 ml. A gente operar há mais de uma década e não ter um paciente transfundido. A gente quase não pergunta mais se o paciente é testemunho de Jeová ou não, porque já não importa mais. Já não é um tema. Não é mais um grande problema. Né? A alta mais rápida para ele ir para casa, voltar para suas atividades. Quantas casas não tem apenas o homem ganhando dinheiro ali dentro, a mulher dona de casa e 2 crianças? Se ele para de trabalhar durante um período muito longo, ele tem uma queda de ganho muito grande, e aí você tem um problema enorme social. Isso, e aí o robô entrando para o SUS é algo que pode vir a ajudar essa população também. Daqui a pouquinho a gente está indo para o repórter CBN, a gente está conversando, é importante a gente lembrar que nós estamos conversando hoje sobre cirurgia robótica, sobre a questão do câncer de próstata, com o doutor Diego Capibaribe, médico urologista e cirurgião robótico. A gente daqui a pouquinho vai. E o Brasil, doutor? O Brasil tem avançado, né, no campo da cirurgia robótica. Como é que o senhor vê o nosso país nesse campo? Bom, agora que a robótica ela foi integrada ao rol de procedimentos que devem ser oferecidos tanto pelo SUS como pelos planos de saúde, a gente vai ver um boom de disponibilidade de robôs para serem operados.
para serem utilizados. Só que o robô é como um carro de Fórmula 1, um carro de alta performance. Quem já dirigiu uma Lamborghini, uma Ferrari ou um Mustang? A gente vai precisar interromper, doutor, porque a gente vai agora para o repórter. Daqui a pouquinho você volta comentando, doutor. A gente volta já. Você está ouvindo Ciência e Saúde. Repórter CBN. Sábado, 23 de maio de 2026. As inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano serão abertas na segunda-feira. O prazo se estenderá até às 11 horas e 59 minutos da noite de 5 de junho. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. As informações estão no edital do Enem, que foi publicado ontem pelo Ministério da Educação. A Virada Cultural de São Paulo terá mais de 1.000 atrações gratuitas entre hoje e amanhã. O Vale do Anhangabaú, no centro da capital, continua sendo o principal polo da festa. O local reunirá alguns dos artistas mais populares dessa edição, como Luísa Sonza, Seu Jorge, Alexandre Pires, Marina Sena e Péricles. Já o palco da Avenida São João, também no centro, será dedicado ao brega e à música popular romântica, com nomes como Sidney Magal, Odair José, Gabi Amarantos, Johnny Hooker e Joelma. O evento ainda contará com artistas de outros estilos e gêneros musicais, como samba, funk, sertanejo, rap, gospel, forró, rock e MPB. Segundo a estimativa da Prefeitura, a virada deve atrair 4.800.000 pessoas. Ao todo, as atrações estarão espalhadas entre os 22 palcos e equipamentos culturais da cidade. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ciência e Saúde. Voltando com o nosso Ciência e Saúde de hoje, nós estamos falando sobre câncer de próstata e cirurgia robótica. Doutor, o senhor pode concluir o que o senhor vinha falando, né? O senhor comparou a questão dos robôs com o carro de Fórmula 1, algo assim? Isso. É que a gente pode fazer esse comparativo. Pois é, o robô, ele tem uma diferença da maioria dos tratamentos que a gente vê na televisão, os tratamentos revolucionários, uma nova pílula, uma dosagem, um novo exame, que são coisas que podem ser padronizadas para as pessoas e oferecidas de forma equiparada. Se você tem mais peso ou menos peso, a gente muda a dose. Agora o robô, ele é como um carro de Fórmula 1. Não, ele pode ser igual para qualquer pessoa que sentar ali, mas quem sentar no cockpit tem que ter também uma equipe do lado muito bem treinada, tem que estudar muito bem o caminho que ele vai fazer com o carro e estar acostumado a dirigir. Ou então você roda com ele, bate e não sai do canto, por mais que ele seja de altíssima tecnologia. O robô é a mesma coisa, ele não opera só. Ele não é como o carro da Tesla que você bota a destinação e ele segue. Quando o robô for isso, aí eu perdi meu emprego. Até lá, eu preciso guiar esse carro, eu preciso ter a habilitação correta. E quando você inicia a distribuição em massa dessa tecnologia para o Brasil inteiro e ainda não tem treinamento nas residências médicas, você vai ter uma disponibilidade grande de carros de Fórmula 1 nas mãos de pessoas que ainda não têm o treinamento correto. E aí o robô começa a perder um pouco do seu benefício. E é uma coisa que casa muito bem com essa ideia do NeuroSafe, onde você vai ter todo mundo tentando fazer o seu melhor, mas ainda em curva de aprendizado, deixando algumas margens positivas. O que são margens positivas? A literatura fala que de 15% a 25% dos casos, você pode retirar a próstata, olhou a cirurgia e disse, está perfeita, tirei tudo, e o patologista depois, o paciente já está em casa, ele está analisando no laboratório,
tranquilamente e vê que um fragmento do tumor ficou bem na borda e não tem nenhuma margem de segurança entre o que você tirou e o que ficou. E podem ter ficado células. E ao longo das semanas, meses ou anos, pode então voltar o tumor de forma que você precise complementar o tratamento. E aí entra a radioterapia complementar, adjuvante. E aí qual o problema? Você pagou caro para fazer uma cirurgia robótica, você se submeteu a um procedimento de ponta e a radioterapia ela pode prejudicar aquilo que você ganhou com a robótica, que é a preservação da continência e da potência. Muitos pacientes podem perder a continência urinária, a capacidade de segurar a urina depois que fizeram a cirurgia, quando já tinham recuperado. Doutor, me operei, fiquei perfeito, não perdi uma gota de xixi e a ereção está normal. Aí eu fiz a radioterapia e agora dificultou a ereção, ela voltou a piorar e agora eu estou perdendo algumas gotinhas porque minha bexiga inflamou. E aí, o que o NeuroSafe faz? Ao invés de a gente esperar essa patologia, analisar a próstata em outro momento com o paciente já em casa, eu no consultório, 15 dias depois eu dando a notícia ao paciente, a gente faz isso no momento. Dentro da sala de cirurgia, o patologista, eu entrego na mão dele a próstata, a gente analisa junto áreas de perigo e faz remoção de tecidos ali da borda para dizer que a doença está controlada, temos margem de segurança e isso me permite, inclusive, ser muito mais eficiente em preservar os nervos da ereção do paciente, porque o nervo da ereção, ele abraça a próstata. Se você fechar o seu punho e com a outra mão você abraçar o seu punho fechado, se você fizer isso, é mais ou menos como os nervos abraçam a próstata. Então eu tenho que descascar como tirar uma pele de uma cebola. E é ali onde pode, descascando, ficar pedaço de tumor, invisível mesmo na robótica. Só que o patologista me diz, bem ali, naquele ponto específico, tantos milímetros daqui para cá, você tem que tirar mais um pouco. A gente vai lá e remove só aquela região. Aí a taxa de preservação desses nervos, ele subiu de 66% para 92%. 50% a mais de pacientes eu posso preservar os nervos para a ereção. E isso tornou também até a recuperação da continência mais precoce nos primeiros 3 meses. Então você tem um benefício muito grande para preservar o que a robótica traz de bom na hora em que eu posso fazer alguma coisa e não depois imaginando um segundo tratamento. Então, muda a nossa dinâmica na sala. E assim, o NeuroSafe, ele pode ser utilizado em em quais casos especificamente ele pode ser utilizado? Pode ser qualquer caso pode ser utilizado, né? E o tempo de recuperação também diminui bastante, né? Diminui porque você pode ir muito mais próximo. Quando você tem da próstata, quando você tem uma doença que você julga que possa estar saindo dos limites da próstata, o que a gente precisa fazer? Eu preciso tratar o câncer, depois eu preciso manter a continência urinária e depois, se der, a ereção, que é em graus de prioridade. Então, se você acha que a doença vai ficar ali nas margens de onde você operou, você tem que ser mais amplo e sacrificar esses nervos que também ajudam na continência urinária. E aí você vai tendo um efeito em bola de neve de problemas adiante. Se eu tenho a segurança de um patologista para me avisar o momento, o local exato onde ficou o tumor e eu recuperar, eu posso ser mais agressivo na preservação sem perder a segurança de uma margem benigna, sem deixar tumor no paciente. Por isso que aumenta a chance de preservação dos nervos, porque eu não tenho dúvida, ou eu tenho o mínimo de dúvida possível, de margens positivas com células tumorais. O patologista fala, bem ali você tem que recuperar. Aí eu fiz uma preservação perfeita e eu tiro só o pedacinho que possa ter tumor, mas mantenho a boa preservação. Aí a continência recupera mais rápido e ao final de um ano mais pessoas estão com a potência sexual, a capacidade de ter ereção preservada sem prejudicar o paciente, deixando células de tumor. Perfeito. E em relação à idade do paciente, isso também não interfere? Influencia muito, muito. Porque um paciente que nunca... Se você pega um paciente de 50 anos de idade com câncer de próstata, ativo em termos de... faz muita atividade física, nunca fumou, bebeu, está magro, não tem doenças comorbidades, ou seja... morbidades que estão junto com o câncer de próstata, ele tem uma ereção já tão saudável que uma cirurgia como essa praticamente garante que ele vai ter uma recuperação plena.
Se você pega um paciente mais velho, que durante mais tempo da vida ele fumou, ele está obeso, sedentário, uso de álcool ou outras drogas que já prejudicam a ereção, é como o último empurrão para saltar daquele limite onde a ereção já estava muito prejudicada e a cirurgia é o último empurrão rumo à disfunção erétil. Então, quanto menos agressivo, quanto mais a gente preserva, melhor, mais chance dele se recuperar. Mas a saúde antes da cirurgia é a forma que o paciente tem como se proteger das sequelas possíveis da cirurgia do câncer de próstata. É diferente da cirurgia de próstata porque ela cresceu, a doença benigna, que aí é um podcast à parte. E o Ceará, doutor, vamos dizer assim, partindo na frente, né, vamos dizer assim, nessa questão da cirurgia realizada pela primeira vez, é um avanço também para o nosso estado, né? Ah, com certeza. Nós temos muitas cabeças boas aqui. Foi mais fácil para mim instalar, eu e o meu sócio, Emanuel Veras, instalar aqui em Fortaleza como padrão da nossa cirurgia o NeuroSafe do que foi em São Paulo, onde é muito maior e mesmo sendo maior, a gente teve mais dificuldade. Aqui, nós somos a primeira equipe a padronizar isso como nós realizamos isso de rotina e um dos primeiros casos relatados no Brasil também do NeuroSafe. A gente procurou bastante, outros colegas, não há relatos de ser realizado como rotina na equipe e a gente teve a sorte, vamos dizer assim, no ano passado nós fomos para o lugar onde mais se faz isso no mundo para fazer o treinamento, na mesma época em que saiu o primeiro estudo randomizado controlado, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que isso vem a beneficiar o paciente de maneira palpável, importante. Não é apenas uma ideia, eu acho que melhora, não. É um estudo científico de peso demonstrando que funciona. E isso na mesma época que nós estávamos lá fazendo esse treinamento com a dinâmica do NeuroSafe, que não é uma dinâmica fácil. Não é tão simples quanto a gente explica. Perfeito, doutor. A gente quer agradecer aqui, né, ao doutor Diego Capibaribe que participou. Acho que é isso, né, doutor? Deixar um recado para que os homens também, vamos dizer assim, mudem um pouco, né, em determinado grau, né, o comportamento em relação à saúde, passem a se cuidar mais. E, precisando, a gente tem agora o NeuroSafe, né? A gente agradece. Muito obrigado pelo convite. Eu espero que não tenha sido tão complexo para todo mundo entender. Eu me empolgo muito, eu termino uma enxurrada de informação, mas eu gosto muito de falar sobre esse assunto, me empolga muito melhorar essa assistência aos nossos colegas cearenses aqui e não deixar apenas o eixo ali São Paulo, Sul e Sudeste com aquilo que tem de melhor. Hoje nós temos isso aqui no Ceará, não perde em nada para São Paulo. E espero vê-los todos em breve nos seus médicos respectivos, se cuidando, não deixando, né, só para as esposas, né? Para lembrar de marcar as consultas. Elas têm outras coisas para cuidar também. Com certeza, e muitas, né? Obrigado, doutor Diego Capibaribe, médico uro-oncologista, cirurgião robótico, nos explicou hoje, conversou conosco sobre câncer de próstata e também cirurgia robótica e o NeuroSafe, grande novidade aqui para o nosso estado.